como estamos agradecidos, Pai, mais uma vez, por estarmos aqui, Pai. Sabemos que o Senhor tem sido a nossa força, o Senhor tem sido o alimento para nossas almas, Pai. O Senhor tem sido tudo para nós. Continue nos abençoando, meu Deus, perdoando as nossas falhas, nossas debilidades. Continue tendo paciência conosco. E nós estamos à Tua disposição, ó Pai. Estamos em Tuas mãos para o Senhor trabalhar conosco assim, como o oleiro ali, ó Pai, trabalhou com aquele vaso. Nós queremos ser o vaso na mão do oleiro. Estamos em Tuas mãos, Pai. Fala aos nossos ouvidos, aos nossos corações, para que possamos ser melhores, possamos ser filhos que Te deem prazer, que Te agradam, filhos que Te deem alegria. Ajuda-nos, Pai. Abençoe cada família que aqui está. E aqueles que não puderam vir, ó Pai, por um motivo justo, sejam abençoados. E aquele meu irmão, aquele meu amigo que está através desses aparelhos, através da internet, nessa tecnologia que o Senhor tem permitido nós trabalhar, seja alcançado através das bênçãos do Senhor. Que o Senhor é um Deus de perto e o Senhor é Deus de longe também. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus, mais um dia nós pudemos estar aqui. Tudo bem com vocês? Com a Auri, tudo bem? Deus abençoe, irmão Anderson, irmã Luana, feliz de ver vocês. Sempre motivo de gratidão nós poder rever um ao outro, né? Vocês viram que a nossa menina cresceu, né? Tá tocando teclado já. É uma Luísa, né? Surpreendeu ali, teve uma quarta que eu viajei, ela já dominou ali sozinha. Que Deus continue abençoando. Alguns dias atrás eu disse, vocês orem pelos músicos, vocês orem pelas pessoas que tocam, que trabalham, porque são alvo, né, do inimigo, porque o inimigo não quer que ninguém faça nada, ele quer que todos fiquem parados sem fazer nada. Quando você se dispõe a trabalhar, o profeta diz, ele abre as portas do inferno e larga tudo contra você. Então temos que estar blindados pelas orações. Pessoa que pensa que fazer alguma coisa para Deus vai tudo de vento em popa, como diz o outro, ele deve aprender isso, que você entrou num campo de batalha. Né? Em tudo que você for fazer, coloque Deus na frente, aí dará tudo certo. Eu lembro que eu disse, não comece nada sem orar, não, né, irmão Paulo? Deve orar pelos músicos, pelos cantores, né, os líderes de cântico, pelos diáconos. E as pessoas que estão nessa função ter posição firme. Porque o que o diabo respeita? O profeta diz, eu escutei alguma vez, logo que eu entrei na mensagem, o diabo não respeita hinos bonitos, cantados, o diabo não respeita pregação bonita, o que o diabo respeita é um homem posicionado, uma mulher posicionada. Isso tem que ser o nosso linguajar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você deve cada vez mais se aproximar de Deus, não se afastar. Você deve cada vez mais se afastar do inimigo, não se aproximar de ir na fronteira. Coisa é por aí. Não é verdade? Muito bem. Então que Deus abençoe vocês que trabalham. E o profeta diz, quem ficar comigo fica num lugar difícil. Nós estamos aqui e cremos que estamos no mesmo espírito do nosso profeta. Mesma maneira de ver, mesma maneira de crer, mesma maneira de
pregar, de expressar, né, irmão Rodrigo? De ser grato a Deus. De ser grato a Deus. Pedido de oração aqui, Simone Vargas está em conexão, pede oração por seu filho Eric. Levantamos as mãos em favor desta pessoa, que o Senhor possa ir de encontro a esta enfermidade, esse problema, seja ele uma simples dor, como algo mais grave, mas nós cremos que Deus é um operador de milagres. Ele pode ir de encontro a esta situação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Então, à tarde teremos o nosso companheirismo às 4 horas e eu tenho algumas perguntas já e creio que vai ser de grande proveito, né? Você venha também, eu creio que muitos não fizeram, mas na hora ali vamos fazer a sua pergunta. Eu digo que vai ser bom porque nós vamos aprender juntos. A pergunta vai vir, nós vamos buscar dentro da mensagem, com a maneira que Deus nos deu, dentro da Bíblia, e tentar chegar, através da revelação da palavra, aquela resposta. E eu tenho certeza que vai ser muito útil. Massuza está gripado, Massuza? Deus te cure, irmão. Deus te cure. Muito bem. Vamos ler a palavra. Romanos, capítulo 8, 22 e 23. Eu quero mandar uma saudação ao nosso precioso irmão Miqueias, que está na França, e ele está sempre acompanhando, e hoje ele está de aniversário. Que Deus abençoe sua vida, e dê muitos anos de vida, dê vida, se possível, para ver a vinda do Senhor. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos, veja bem, nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Quem tem o Espírito Santo está gemendo. Guarde isso. Soberano e eterno Deus, pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, ungindo essa palavra e colocando-as em nosso coração, revelando aquilo que nós precisamos a cada dia para sermos melhores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Falando sobre esta passagem, nós todos estamos gemendo, esperando a redenção, ou melhor, a adoção, que é a redenção do nosso corpo. Que gemido, irmão Paulo, seria este? É um gemido é um clamor por algo melhor, por algo perfeito, do qual quem tem o Espírito Santo sabe. Quem tem o Espírito Santo sabe que tem algo especial para ele esperando. Mais do que especial. Especial é uma palavra fraca perto daquilo que nos espera. Então nós olhando, pensando que muitas pessoas confundem esse gemido com murmuração, com reclamação. Quem murmura, quem reclama, ele não tem ainda o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo está gemendo. Mas esse gemido é por algo melhor. É um gemido, irmão Rodrigo, não para sair do caminho, mas para chegar ao fim do caminho. É diferente. Estão confundindo gemido com reclamação, com murmuração de eu não posso, de que a prova está grande, que não passa, que não sei o quê, e vai esfriando. Isso não é gemido de quem tem as primícias do Espírito.
O gemido de quem tem as premissas do Espírito é dizer, como disse Paulo aqui nessa mesma carta, quem nos separará do amor? O que pode vir que vai me separar disso que eu tenho? Aquele que tem as primícias do Espírito está gemendo, ou seja, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Seja dia claro, nublado, com sol, ele até fica um pouquinho cabisbaixo, mas daqui a pouco já levanta de novo, porque o Espírito Santo, aquele gemido, aponta para ele lá no fim do caminho. Ele quer chegar lá. O gemido não é de parar no caminho. Eu não posso mais, eu não aguento mais. O mundo está desse jeito, não consigo ver mais nada de graça nas coisas de Deus. Aqui não é circo para ter graça. Que nós temos a graça dele, o favor imerecido. Então é uma diferença, Mauri, do gemido de um filho de Deus e a murmuração de quem ainda não chegou. Veja, são 3, o número 13, irmão Anderson, é tremendo, né? É perfeição de Deus. Deus é perfeito em 3 etapas da graça. E essa perfeição nas 3 etapas, justificação, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é quando você recebe isso. Você recebe esse Espírito Santo dentro de você. E isso te dá esperança. E nós olhando a mensagem adoção, nós lemos ali que nós estamos gemendo, irmãos, esperando a adoção. Ou seja, o que é adoção? A transformação do nosso corpo. Corpo abatido. Abatido. Corpo abatido. Machucado. Envelhecendo. Mas que será transformado em um corpo glorioso. Para ser igual ao seu corpo. Veja, na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, o profeta fala, não vou ler muito ela, mas veja, ele falando sobre a adoção, nós somos predestinados para a adoção. Depois eu vou ler Efésios, pode abrir Efésios 1 e me acompanhar. Tu veja que, na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo, sem essa perfeição, sem essa adoção do Espírito Santo, o Espírito Santo, irmão Adriano, é reconhecimento que Deus reconheceu sua fé. Enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, Deus não reconheceu a fé dele. É tremendo, irmão Paulo. Deus reconheceu, ele honrou, assinou, é meu, ele selou. O Espírito Santo é um selo, obra consumada na tua vida e na minha vida. Por isso nós temos que ter o Espírito Santo para chegar lá. Então, o profeta compara ali, puxando o Velho Testamento, sobre a criação de um filho. No Velho Testamento, quando o menino nascia, não tinha colégio, não tinha particular, assim, colégios particulares. Então ele contratava um tutor para cuidar daquele menino. Ele escolhia dentre os seus, de confiança, ele escolhia um homem honrado, de confiança, e colocava cuidando daquele menino. E aquele menino era filho, nasceu ali na casa. Ele tinha reconhecimento de filho. Reconhecimento de filho. Por isso o cristão, quando chega, ele crê na palavra, ele é um filho. Mas ele é predestinado para adoção. Nós vamos ver em Efésios 1. E esse filho ficava ali sendo criado por aquele homem chamado tutor. E o homem observava o seu comportamento. E um certo tempo o pai chamava, aquele funcionário, o tutor, e pedia informações sobre aquele filho. E o profeta desta era, ele diz que o tutor se apresentava diante do pai e levava a informação. E ele diz assim, se o tutor levasse uma informação ruim, esse menino não se importa com as coisas do Senhor, esse menino é teimoso, esse menino não obedece, esse menino é isso, é aquilo. O pai se entristecia e não reconhecia ele ainda com autoridade
para mexer nos negócios, para ser um representante, em outras palavras, irmão Rodrigo, do pai nos negócios. Mas se o tutor chegasse e levasse uma informação boa, diz: olha pai do menino, o menino é bom, o menino capricha, o menino é obediente, é o Ezequiel, o menino respeita, o menino honra, o menino está interessado, faz perguntas sobre as coisas suas. O pai se sentia orgulhoso, levava ele numa praça, perante todo mundo, chamava as pessoas da cidade ali, e ali aquele homem fazia uma cerimônia e jogava sobre aquele menino um manto branco. E aquele menino estava recebendo, aquilo simbolizava que estava recebendo adoção. Ou seja, ele estava sendo ingressado, reconhecido no negócio do pai, e o seu nome era tão bom quanto o nome do pai. Ele recebia poder para mexer em tudo que o seu pai tinha. Ele era herdeiro. E o profeta narra isso como o Espírito Santo. Nós precisamos receber esse Espírito Santo para ser obra consumada. Obra consumada. Veja, e o profeta diz que ele era adotado como filho, mas aí não tinha recebido autoridade. Então o Espírito Santo nos dá autoridade. O Espírito Santo nos dá autoridade. O profeta diz que ele chegava ali, e o pai fazia a cerimônia e adotava seu próprio filho em seu próprio negócio. E então o filho era coigual ao seu pai. Em outras palavras, se fosse hoje, o nome do filho em um cheque seria tão bom quanto o nome do pai. E no parágrafo 48 ele diz: observe o que Deus fez quando o seu filho nasceu. Ele o deixou seguir por 30 anos, testando-o, provando-o. E então ele lhe deu 3 anos de duras provas. E então no final da difícil prova, quando ele viu que seu filho se importava com os negócios do pai, no Monte da Transfiguração, no livro de Lucas, ele tomou Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas, e subiu ao topo da montanha, e ali Deus realizou as leis da adoção. E eles olharam para cima e viram Jesus, e suas roupas brilhavam, tão brancas quanto um relâmpago. E quando uma nuvem o envolveu, e uma voz saiu da nuvem e disse: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Eu me assentarei agora e nada mais tenho a dizer. O que ele diz é lei, é verdade. Já pensou? Aqui ele diz a mais, no parágrafo 51. Veja, ele diz assim: hoje eles não podiam fazer uma bomba atômica, está falando da tecnologia. Ele diz aqui, o Espírito de Deus, quando o inimigo vier com a torrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará contra ele uma bandeira, com a sua autoridade. Quando o inimigo vem, você tem a autoridade de repreendê-lo. E aí o profeta diz assim: o que é isto? Ele derramou o seu Espírito. Então aqueles que estão descansados lá na sepultura ou sobre o altar de Deus, como diz a Escritura, estão clamando: por quanto tempo, Senhor? Por quanto tempo? Deus está esperando em mim e em você. A igreja está esperando em mim e em você o tempo de adoção, quando Deus pode derramar em nós a sua plenitude, o seu poder, sua ressurreição, que quando a igreja e Cristo estiverem tão juntas, até o ponto em que Cristo se tornará visível em nosso meio e ressuscitará os mortos e entraremos no rapto. Veja, esse batismo do Espírito Santo é preciso chegar até nós. É uma das obras consumadas: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. É uma adoção de poder para nós. Agora, voltando aqui no livro de Efésios, capítulo 1, você pode acompanhar. O apóstolo Paulo, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Você pode ver que
é direcionada a pessoas que já têm, é direcionada a pessoas que já são cristãos, é direcionada a você. Ele diz, irmão Paulo, que Paulo tinha dado essa carta aos Efésios, que estavam em Cristo, aos que Paulo havia pregado e conduzido, alimentando com o Evangelho. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo. Esses são aqueles que já estão em Cristo. Como entramos em Cristo? Como nós entramos? Por um Espírito. Veja, por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. A vós, graça e paz da parte de nosso Pai, de Deus nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em lugares celestiais. Você tem que regozijar com as bênçãos que Deus deu para nós. Temos que ser agradecidos, temos que regozijar, temos que ser alegres. Qual a maior bênção que Deus deu para nós nesta era, a não ser a revelação da sua palavra? Então a palavra tem que trazer regozijo, irmão. Por isso nós falamos no começo, tem diferença de gemido e de murmúrio. O cristão não está murmurando, ele está gemendo, porque tudo que ele viu, ele sabe que ele é herdeiro, ele sabe que tem algo milhares e milhares de vezes melhor para ele, então a sua alma geme, para chegar até lá, irmã Luana. Aleluia! Veja, pense nisto. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Pense nisto agora. Ele nos tem abençoado com toda a graça celestial. Bênçãos, enquanto nós congregamos juntos em Cristo, como crentes, como igreja eleita, chamada para fora, separada. Ele nos tem selado por seu Espírito Santo. E agora está revelando-nos todas as coisas que estão no futuro, para nós, até mesmo os selos e tudo mais. Veja, e segue lendo aí Efésios 1. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O profeta diz, quão belo é este pensamento? Nos predestinou. Você vai chegar lá. Você vai ter essa obra completa na sua vida, sendo cheio do Espírito Santo, para receber aquela outra obra, a redenção do seu corpo. Porque nossa alma, ela é redimida, mas o nosso corpo não. Mas ali teremos uma redenção, um corpo transformado, como a nossa alma foi transformada. Mas para chegar temos que ter primeiro o Espírito Santo. Lutar para chegar até ali. O tutor é o Espírito Santo. O tutor nos cuida. O tutor que nos traz a palavra. Os ensinamentos do Pai para nós nos comportarmos, para nós agradarmos a Deus, através do que Deus exige em sua palavra. O Espírito Santo toma essa palavra e a revela em nosso coração, e nós só temos a obrigação de obedecer. Veja, quão belo é este assunto, diz o profeta. Com o fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, no qual também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade. O evangelho você viu a palavra da verdade? O evangelho da salvação, no qual, depois que creu, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Depois que você creu, você foi selado com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. O penhor da nossa herança. Vai guardando isso com você. Depois que ouviu a palavra da salvação, creu,
fosse selado com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor de sua glória. Sabe o que é penhor? A garantia. Você tem o Espírito Santo, você é a garantia. Não fecha certinho com o que falei? Quando você não tem o Espírito Santo, a sua fé ainda não foi reconhecida. Quando você tem a garantia, o penhor. Você vai lá e fecha o negócio, irmão Jair. Você vai lá e fecha o negócio, quanto custa isso aqui? 30 mil reais. Eu te dou 10 aqui, fica garantido que é meu. É o penhor. O homem não pode mais te tirar. E você tem o penhor, você tem o Espírito Santo, o penhor da sua possessão de mais coisas. Veja. Agora, descobrimos então que um selo significa o quê? É uma coisa terminada com Deus. Aleluia. Uma coisa já estabelecida. E cada crente foi selado com esta promessa. Desde o começo. A promessa. Porque antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados à adoção de filhos. Antes que o mundo começasse, oh, que glória! Quem te tira isso, irmão? Oh, que esperança nos faz descansar firmes e seguros. Você entendeu isso aqui? Te faz descansar firme e seguro. Firme na fé. Seguro naquilo que você tem crido. Veja, é uma âncora para a alma que não é movida de cá para lá, mas uma âncora ancorada em Cristo, uma esperança que está segura, que Ele nos predestinou desde antes da fundação do mundo para a adoção de filhos por Jesus Cristo. Oh, quão maravilhoso! Eu amo esta obra consumada com Deus. Que felicidade, que alegria. Nós temos que andar com cabeça erguida, nós temos que andar agradecidos, porque nós somos predestinados para estarmos nesta palavra. Veja, o profeta segue dizendo, agora deixe-me citar outra escritura para você. Irmão Adriano, senta aqui comigo. Quero que o irmão sente aqui comigo. Fica melhor, irmão, aqui. Deixe-me citar outra escritura para você. Todos os que ele pré-conheceu, tem chamado. A todos os que ele chamou, ele justificou. Todos os que ele tem justificado, ele tem glorificado. Todo o caminho desde o princípio, Deus em sua grande e infinita mente, viu de antemão sua igreja e a predestinou à adoção de filho por meio de Jesus Cristo, para dar-lhes vida eterna no fim da era. Que coisa bonita, irmão. Ele diz, irmão Neville, que coisa bonita, irmão Neville. Isso me faz sentir melhor. Assim sendo, é a adoção pelo sangue de Jesus Cristo. Agora note, enquanto continuamos, sabemos que somos predestinados com o Cordeiro, não sabemos? O Espírito Santo é nosso selo, não é verdade? Então o Espírito Santo é o penhor, e o penhor significa a mais por vir. Aleluia! O gemido é porque há mais por vir, irmão Rodrigo. Esse gemido de perfeição, que nós não estamos contentes com o que estamos vendo, o gemido, o penhor, o Espírito Santo significa a mais por vir. Somente temos o penhor disso agora. O penhor é só a entrada do pagamento. Ó, quão belo! Só a entrada do pagamento que a reserva a reserva o assegura. E é a âncora para que ninguém mais possa tocar naquilo. É o penhor da nossa adoção. Amém? Amém? O Espírito Santo é agora o penhor de Deus em nosso coração. O selo. Veja, adoção de filhos, esperando-nos no fim do caminho, filhos e filhas de Deus. Agora ele volta para Romanos, capítulo 8.
Ele diz assim, voltamos outra vez para a Escritura. Eu olhei esse Romanos 8, veja, ele diz aqui no parágrafo 10, melhor, capítulo 8 e versículo 4, versículo 5, 8, versículo 5 diz, porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Isso que nós estamos desfrutando, nos lugares celestiais, vida e paz. Porquanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ele habita? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Uma pessoa que não tem não consegue obedecer. Mas quem tem, ele geme. Aleluia. Veja, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, habita ou não habita? Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Estamos esperando o quê, irmãos? A redenção, a adoção. E quem vai nos levar a isso é o Espírito que em nós está operando agora. Aleluia. Aí ele segue dizendo aqui, sobre as primícias do Espírito, que quem tem está gemendo. Ele diz as primícias do Espírito, porque para mim, eu tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, as aflições que te faz gemer, as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, meu Deus! Na mensagem nós vimos o irmão lutando, eu lutando, o senhor lutando, o irmão Paulo lutando. Aí nós olhamos para o outro, estamos gemendo, mas nada nos tira do caminho. Nós estamos gemendo, mas porque sabemos que tem algo melhor. No sistema eu estou gemendo, eu estou lutando porque o irmão me fez mal, a irmã não me olha bem, terminou o gás lá em casa, tem mais força. Nós aqui é gemendo, a aflição desse tempo não há de se comparar ao que nós temos, esperando por nós. E olhando os acontecimentos, está cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Aleluia. Regozije. Seja feliz, alegre, curta a sua vida. Curta a sua vida, você merece. Se tem alguém que tem que viver, é você. Viver feliz, viver agradecido. Não ande cabisbaixo, filho de Deus. Não ande cabisbaixo, você tem um rei. Você tem lá na terra daquele escravo, lembra aquele escravo? Trabalhando lá no meio dos escravos, irmã Rejane, e cantando. Trabalhando no meio dos escravos e cantando. O profeta deu um olhar, o comprador foi lá e disse para o dono dele, eu quero aquele escravo. Ele disse, não, esse não está vendo. Mas eu quero ele, por quê? Eu não sei, esse homem aí está, os outros, o que você faz para ele de diferente? Dá comida num lugar diferente, trata diferente? Não faço nada. Ele está no meio do povo. Mas então por que ele é feliz, os outros não? Olha, ele é feliz porque lá na terra dele eu tomei conhecimento que o dono dele, lá, o pai dele é rei. O pai dele é rei. Ele está como escravo, mas não é escravo. Nós podemos estar como abatido, mas sempre alegre.
Como pobre, mas enriquecido. Como é que é, Rodrigo? Como pobres, mas sendo rico, herdeiro de todas as coisas. Como abatido, mas não derrotado. Nós temos um rei. O nosso Deus é rei. Aleluia. Aleluia. Aonde eu parei, irmão? Porque as aflições desse tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia! Aí mais para baixo ele diz aqui, veja, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amam a Deus chamado por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esse chamou. E os que chamou, a esse também justificou. E os que justificou, a esse também glorificou. Obra completa. Agora segue aqui, nesta mensagem, Apocalipse, capítulo 5, primeira parte. E o profeta diz: porque toda a criação geme, está com dores. Não só ela, mas nós também. Aí ele diz: o vê você isto? Toda a criação está gemendo. Disse Paulo, todas as coisas estão gemendo. Vejam as árvores como elas lutam. Vejam as flores como elas lutam pela vida. Elas lutam, irmão Paulo, pela vida. E nós lutamos por nossa vida espiritual. Lutamos para estar de pé. Lutamos para continuar com determinação de nossa fé. Vejam as árvores lutam, as flores como elas lutam pela vida, simplesmente para que depois a geada venha e as derrube. Veja as árvores como elas lutam para sustentar seus galhos, que cantam glórias a Deus. Estão gemendo, mas tem que cumprir o seu papel. Chega o inverno, tu olha para uma árvore, estava olhando essa árvore aqui atrás, irmão Moisés. Estava ali a semana olhando, falando, quem diz que essa árvore, irmão Adriano, vai trazer muitos frutos, quando chegar a época do fruto dela. Tu olha para ela, irmão, já está mortinha, feia. Mas daqui a pouco ela vence aquele tempo de luta dela, do inverno passando, vem a primavera, irmão, antes nós estamos ali dando fruto de novo. Ela está lutando para manter a sua posição, e nós, os cristãos, estamos na mesma maneira. A luta, a prova que vem sobre você, não há de se comparar com a glória que em você há de ser revelada. Você olha para esse tipo de lutas, essas provinhas aí, que derruba muita gente, você olha e diz, meu Deus, como o Senhor tem sido bom, tem me sustentado. Ele tem te sustentado. Você apenas esteja à disposição dele e diga, Senhor, eu preciso manter a minha posição. Aleluia, me ajude, isso mesmo, me ajude, Senhor. Veja, simplesmente depois do inverno, elas lutam para sustentar seus galhos, que cantam glória a Deus, vem a coisa toda, a natureza, todos os animais, todas as aves, como voam do inimigo, rapidamente. Voe do inimigo rapidamente. Lute por sua vida. Veja, se elas voam do inimigo e se livram, toda coisa está gemendo
E nós mesmos, disse Paulo, gememos também com eles, porque estamos esperando pela redenção do nosso corpo. Aleluia. Porém agora, veja, eles têm estado todos esses anos até agora. Agora nós temos o penhor da nossa herança. O que temos? Temos a evidência de que Deus vive. Temos a evidência de que Deus está conosco. Temos a evidência de que Deus não nos tem desamparado. Que somos seus e Ele é nosso. Porque nós, em nossos corpos, nós agora somos tabernáculo do Espírito Santo de Deus, que clama, Abba, Pai. E não há nada que possa tirar isso. Estamos ancorados em Cristo, estamos selados com o Espírito Santo. Ô irmão, isso aqui é tremendo. Se eu pudesse entrar dentro do coração das pessoas e colocar isso aqui, veja, nós que temos o penhor, a garantia, somos felizes. Somos alegres em servir a Deus, lutamos com esperança, não estamos imunes às provas, não pedimos para Deus retirar, mas que Deus nos dê força para vencê-las. Não é verdade? Porque nós temos um penhor dentro de nós, que diz assim, há mais por vir. Aleluia! Veja, não há nada que possa tirar isso de nós. Nada. Quando nós determinarmos isso em nossa vida, saber que Cristo é real para nós, que Deus é verdadeiro, que Deus vive dentro de nós. Aí o profeta diz, agora as árvores não o têm, não tem. A natureza não o tem, porém ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não temos recebido a plenitude de nossa adoção. Não temos recebido. Porém temos o penhor disso, que fomos tomados das coisas do mundo. E agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Que classe de gente devemos ser? Faça a pergunta para você, eu faço para mim. Deus nos mostrou a palavra, somos filhos, temos o penhor que é o Espírito Santo da nossa vida. E o Espírito Santo aqui nos trazendo alegria em lugares celestiais, nos mostrando que há mais por vir, se Ele é o penhor. Que tipo de pessoa devemos ser? Olhe para essa tua luta agora, para esse teu problema, para essa frieza que está tomando conta e diga, que tipo de pessoa eu devo ser? Faça a pergunta para você mesmo. Eu digo que você deve ser feliz, você deve ser uma pessoa para cima, você deve ser uma pessoa motivadora, você deve ser uma pessoa que transmite ânimo aonde você chega. Porque você é um abençoado, você é um bem-aventurado, você é predestinado, irmão. Aleluia. Veja, nós temos o penhor. O penhor, o Espírito Santo está gemendo pela adoção plena. Porém agora temos o penhor disso. Enquanto recebemos o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa completa adoção, completa salvação. Quão belo, eu amo isso, você não ama? O profeta diz, estamos esperando a plenitude da adoção. A plenitude. Você vai lutar, você vai gemer, até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai olhar para trás e dizer assim, nunca mais. Nunca mais choro. Nunca mais gemido. Nunca mais luta. Nunca mais afronta, irmã Ju. Nunca mais afronta dele. Nunca mais, ele vai ser derrotado por completo. Porque até então, agora ele vai na nossa carne. Na nossa alma ele não pode mexer. Nossa carne, mano, anda esbufeteando noite e dia. Mas chega um dia que ela também será revestida. Ela também será vencer. Ela também vai vencer. Aleluia. Profetas, estamos esperando pela plenitude da adoção. Quando sucederá isso, pastor? Creio que todos nós estamos esperando. Mas quando sucederá isso? Na primeira ressurreição. Isto é quando nossos corpos serão mudados, irmão Oséias. Resposta por irmão.
na primeira ressurreição, quando nossos corpos serão mudados destas criaturas vis que somos, e teremos um corpo como o seu corpo glorioso, como o seu glorioso corpo, porque o veremos como ele é e seremos como ele é. Quando ele aparecer, seremos a sua semelhança, teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado, e todas as provas e lutas da vida desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais serem. Ô irmão, você pode dar glória a Deus? Você pode agradecer ao Senhor por isso? Saber que nós somos um povo que tem esperança das coisas mudarem? Aleluia! E esses tabernáculos terrenos, os quais agora gememos, estamos esperando pelo penhor. Esse penhor, pela salvação plena, em sua plenitude por vir. Agora, esses tabernáculos de barro, temos algo que nos diz que temos levantado até tal ponto. Até tal ponto. Amém? O que é o penhor? É a pequena entrada de pagamento que o reserva, irmão. É o penhor. Agora, uma vez, quando amávamos as coisas do mundo, quando pecávamos, andávamos fazendo as coisas do mundo, e não tínhamos cuidados para com Deus, estávamos distanciados dele. Não é verdade? Sem Deus, sem Cristo no mundo, agora Deus enviou o seu Santo Espírito, e por meio dele, somos levantados daquelas coisas, e agora temos o penhor, que sabemos que temos passado da morte para a vida. Você entendeu isso aqui? Como é glorioso? Você tem o penhor. Como que eu sei, pastor? Você abandonou o mundo. O Espírito Santo entrou em você e te deu poder para vencer as tentações. Então, te deu prazer de vir aos cultos, te deu prazer de ter companheirismo, te deu prazer de ler a Bíblia, te deu prazer de ter um lugar de congregar, te deu prazer de se orar a Deus, te dá alegria de você orar, pedir e Deus responder isso. Quando você estava longe do mundo de Deus, e no mundo, você não tinha como fazer isso, você era distanciado, mas o penhor fez isso. Te colocou em coisas especiais, te colocou em lugares especiais, te colocou um desejo no coração por coisas especiais, e é só o penhor. Você imagina o que há por vir? Veja, o profeta diz agora, porém veja você, veja você agora o que temos, pelo Espírito Santo, o penhor da nossa herança, porque temos sido levantados acima das coisas do mundo, e nos conduzimos ao longo com o mundo, porém estamos acima do mundo. Ó irmão Névio, eu digo, ó irmão Adriano, Deus seja misericordioso, e conceda à igreja de Deus vivente isso, andando nesse mundo, irmão Noemi, caminhando, trabalhando, vivendo, com lutas, mas acima das coisas do mundo. O Espírito Santo nos levantou das baixarias, o Espírito Santo nos transformou, nos levantou do vício, do pecado, das drogas. O Espírito Santo nos levantou, e nós temos que ter isso em mente. Eu estou nesse nível, eu ainda sou aquele que o Espírito Santo começou a obra, eu já levantei bastante. Tenha isso em mente, nós precisamos estar acima. Isso é a prova de que o Espírito Santo está em nós, que nós temos o penhor, porque nós estamos acima das coisas do mundo, vivendo no mundo, trabalhando para mundano, vivendo nesse mundo terrível, tendo amizade com o mundo, irmão Paulinho, na força de expressão, temos que ter, nós não somos inimigos de ninguém, mas não tendo companheirismo, convivendo sem companheirismo, amando as coisas de Deus e não amando as coisas do mundo, até tentado por elas, é lógico, somos humanos, mas o Espírito Santo nos colocou acima, Ele nos tirou disso, aleluia. Veja, Ele fez isso por nós,
Aí o profeta vem e diz que Deus seja misericordioso e conceda isso à igreja do Deus vivente. Quando nós alguma vez chegamos a algum lugar pensando que a igreja é uma igreja formosa, que estamos tratando de comparar com as coisas do mundo, tratando de ter a melhor equipe de basquetebol do que eles têm, tentamos ter o melhor edifício, temos que ter o melhor jogo de cartas, temos que ter o melhor disso, o melhor daquilo. Ora, como podemos ainda fazer comparação com o encanto e o brilho do mundo? Nós somos o Evangelho. O Evangelho não é um brilho, o Evangelho é um resplendor. Há uma diferença entre um brilho e um resplendor. Nós damos voltas, como eu tenho dito, levando um cadáver de um necrotério a outro, mudamos membros e coisas desse estilo. Bem, o que isso faz? Estamos tratando de fazê-lo brilhante, grandes e lindas torres, grandes e lindos lugares. Nós temos que ter um melhor que os metodistas, um melhor que os batistas, e todos estamos tratando de fazer competição. Jogo qualquer coisa, jogo na internet, qualquer coisa eu jogo, para mostrar que eu estou melhor que o companheiro. Fazer competição, isso ainda não foi levantado das coisas do mundo. Nós não estamos aqui para competir com ninguém, nós estamos aqui porque temos um Deus que nós devemos adorar. Não, mas eu ainda sou carnal quando faço isso. Competir, eu tenho melhor equipe, eu tenho melhor tabernáculo, eu tenho condição de fazer isso, e viver de festinha até mesmo, e viver para segurar o povo. O que segura o povo não é festinha, não é bolinho, não é companheirismo toda hora, não. O que segura o povo é a palavra. Se a palavra não segurar, não tem o que fazer, porque não tem nada dentro que ame a palavra. Mas nós somos levantados dessas coisas, irmão Luiz. Nós somos levantados. Veja, esta igreja nunca pode se comparar com o mundo. Como pode você e seu entretenimento da igreja ainda comparar com outros? Alguma daquelas pessoas que podem se entreter? Esses são os seus terrenos. Não trate de ir a territórios. Porém, temos algo que eles não têm. Podemos não ter bens materiais, mas temos algo que os grandes não têm. Veja, nós temos Cristo. Nós temos Jesus. Veja, eles podem vir até nós se quiserem receber. Nós temos, diz o profeta. Não trate de brilhar, resplandeça. Você não pode resplandecer, você tem que deixar que Ele resplandeça através de você. O Espírito Santo está dentro de você. Bem, o profeta diz, o pequeno vagalume, vou encerrar, irmãos. O pequeno vagalume, ele não resplandece porque ele quer resplandecer. Por que ele resplandece? Há algo nele resplandecendo. E isso está nele. Está nele fazendo aquilo. Algo dentro dele que resplandece. O pequeno vagalume faz isso. Bem, esta é a maneira que é com o Espírito Santo. Não temos que ser peculiares, ser diferentes, ser algo mais. Simplesmente, irmão Rodrigo, se solte e viva uma vida. Se solte e viva uma vida piedosa. E deixe que Deus viva através de você. Viva nesse mundo. Você vai estar gemendo? Vai estar. Mas por algo melhor. Você está gemendo porque sabe que você tem o penhor. Você já deu entrada. Você está louco para tomar posse. Viva a vida feliz, agradecido. Trabalhe agradecido. Seja o que você estiver fazendo. Se é funcionário, se é patrão, trabalhe agradecido, é por pouco tempo. É por pouco tempo. Nós temos que começar, irmão, para ter linguagem diferente.
É por pouco tempo. Mais uma que eu saio hoje pensando é por pouco tempo. Ah, mas você está lutando é por pouco tempo. Você está sofrendo é por pouco tempo. Porque nós temos algo melhor. Muito melhor. Esperando por nós. É por pouco tempo. Essa é a maneira que o Espírito Santo é. Deus vive através de você. Isso resplandecerá para o Evangelho, vê? Não o brilho. Brilho. Isso faz os macacos saltarem coisas como essas. Qualquer coisa que brilha, está lá o macaco saltando. Qualquer evento que dá, quem não tem estrutura está feliz da vida, saltando no meio desse. No meio. Um show gospel aqui, um show gospel lá, e tal, eu vou lá adorar, os verdadeiros adoradores. Verdadeiros pode adorar, mas verdadeiro não. Verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Eu quero adorar a Deus, mas no espírito e na verdade. E a verdade é a palavra, a Bíblia. Veja. Não brilhe. Qualquer coisa que brilha, os macacos saltam nela. Porém, o resplendor é suave, eterno, é dócil do Espírito Santo. E nós estamos esperando por essa ressurreição. Agora vocês entenderam? Digam amém se vocês entenderam. Veja, o Espírito Santo é o penhor, redenção. E nós sabemos quando temos, quando passamos da morte para a vida, fomos levantados. Nós não nos levantamos a nós mesmos, mas levantamos acima das coisas do mundo, a tal ponto que amamos a todos e Deus nos ama. E sabemos, e vigiamos nossas vidas, e vemos que o Espírito Santo, enquanto você ama o mundo, as coisas do mundo, então o amor de Deus ainda não está em você. Porém, desde que você está acima disso, então você sabe que você tem a herança. Amém? Você está em seu caminho para a sua plena redenção. Vivendo nesse mundo, mas não amando. Gemendo, esperando a redenção. E agora isto não virá. Você vê? Até que primeiro temos que ver a Jesus. E quando Ele vier, então teremos um corpo como o seu corpo e seremos como Ele é. Entendeu, Moisés? A redenção, a adoção. Quando Jesus vier, nós o veremos. E a ressurreição dos mortos acontecerá. Primeiro eles ressuscitarão. Depois nós que estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Para subirmos juntos. E aí terminou a luta. Terminou o sofrimento. E aí tem mais corpos ali que nós podemos ter em outra escola. E teremos um corpo igual ao dele. Subiremos. Estaremos nas bodas do Cordeiro. Após isso teremos que voltar aqui. Teremos um outro corpo. E assim vai. Corpo glorificado. Corpo teofânico. E corpo terreno. Aleluia. Deus vos abençoe. Creia na sua eleição. Creia que você tem já o penhor. Busque a Ele. Tenha certeza que você tem Ele. E você teve a receita de como você sabe se tem. Quando você está acima das coisas do mundo. Guiado na palavra. Então você tem garantia de receber essa outra adoção. Pastor Sérgio Lino e a irmã Janete estão em conexão. Manda um abraço a todos. Deus os abençoe, companheiro Sérgio Lino. Deus te abençoe, irmã Janete. Sejam abençoados aí. Vocês devem estar em Londres, Portugal, eu acho que é, né? Deus abençoe vocês ricamente. Grande abraço. A irmã Zilda Gomes. Deus abençoe, irmã Zilda. Irmão Alcemir, Deus abençoe. A irmã Vera, Deus abençoe. A irmã Roseli, passou pela cirurgia, está tudo bem, né, Mauri? Deus abençoe, irmã Roseli. Ontem ela agradeceu aos irmãos que estiveram orando por ela.
A Simone Vargas, Deus abençoe. Ivonei Vaz, Deus te abençoe. E o Ronaldo Clau, que está em conexão, Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.